Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por essa geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, essa carta de São Paulo a Filemon é muito curtinha, mas é muito bela. Uma carta que vale a pena depois vocês relerem em casa. Vocês vão ver como que São Paulo consegue convencer o Onésimo, que é o patrão, o dono do escravo, né? Filemon, sobre Onésimo. Ali ele vai convencendo, pouco a pouco, que ele manda alguém que é ele mesmo, né? Alguém que não deve ser escravizado, mas colocado como um amigo. A capacidade de São Paulo tem de se rebaixar para chegar num nível: caríssimo, grande alegria e consolo tive de tua caridade. Olha só, ele já começa a elogiar a caridade, né? Os corações dos santos foram reanimados por ti. Eu, Paulo, velho como estou, e agora prisioneiro do Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Meu filho que fiz nascer para Cristo na prisão. Onésimo, né? Então antes ele era inútil para ti, agora ele é valioso para ti e para mim. Sabendo que São Paulo é o mestre, é ele que evangelizou Filemon, né? Então aqui é o mestre dizendo que é para tratá-lo como se fosse a ele mesmo, que ele é valioso para ele. Eu estou mandando de volta para ti, ele é como se fosse o meu próprio coração. Tudo que você fizer a ele, fará a mim, é como se fizesse a mim. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão. Olha, só pode ser inspirado pelo Espírito, né? Eu gostaria de tê-lo comigo para ser o teu representante. Aí vai derretendo o coração de Filemon. Mas não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea, né? Não seja forçada. Se ele foi te retirado, talvez o tenha de volta, não como escravo, muito mais que isso, como irmão querido. Aqui também essa carta, ela desmistifica um pouco, alguns aí desses revolucionários ideológicos falam, por exemplo, que na Bíblia São Paulo defendia a escravidão, porque ele fala: escravos, aceite, né? Faça com bom gosto, os seus donos fazem. Aí a gente vai vendo que não é que São Paulo é a favor da escravidão. É que, diante de uma situação que ele não pode mudar, ele consolava os escravos. Ele dizia que ali mesmo naquela situação que São Paulo era impotente de resolver, o escravo também poderia ter uma intimidade com Deus. Esse é o ponto. Aqui, nessa carta, a gente vê claramente que São Paulo não é a favor da escravidão. Ele está falando de um escravo, elevando ele ao nível dele mesmo, da sua grandeza. Coloca o coração dele, é o meu coração. Aqui sim, São Paulo sabe que tem chance de retirá-lo da escravidão e fazê-lo ser um homem livre. Aí ele escreve
com autoridade e amor. Esse é o problema, às vezes, da interpretação que se faz, né? Então, em algumas situações que não tem solução, nós temos que dar um consolo dentro daquela situação. Mas não quer dizer que nós estamos a favor daquela situação. É muito importante isso. Ainda mais hoje que procuram pontas para criticar o cristianismo, né? A gente faz um papel adequado a cada situação. Esse é o aspecto. Se existe uma pessoa ali na miséria, pobreza, e você tenta consolá-la dentro da miséria, não é que você é a favor da miséria. Lógico que não, né? Mas você procura dar subsídios para que aquela pessoa possa viver aquele momento de uma forma santa, oferecendo para Deus, confiando na providência e assim por diante, em todos os outros aspectos. Mas no momento que a gente pode resolver a questão da miséria, nós resolvemos, mandamos alguma coisa, né? Comida, o que for, tentamos arrumar um emprego e assim por diante. Então é muito interessante notar que existe um contexto quando São Paulo fala com cada um, né? Na submissão da mulher, como também foi mal interpretado, tanta coisa. Ao mesmo tempo que ele fala, mulher, submetei-vos aos vossos maridos, depois ele diz, maridos, tratai vossas esposas como vossos próprios corpos, como fossem vocês, né? Amai. Então é uma submissão de amor, não uma submissão de escravidão. Mas procuram criticar, né? Sempre. E é aquilo que eu sempre falo, mesmo na homilia. Às vezes na homilia dá para você falar de um aspecto. Quando eu falo de um aspecto, eu não estou desprezando os outros ou dizendo que não existem outros aspectos, né? Isso é importante também. Ele falou daquilo. Quando eu falo, a mulher é importante, dona de casa, cuidar do marido e do filho. Ele está falando que mulher não deve trabalhar fora. Não. Não é nada a ver, né? Dizendo que deve valorizar. E quem trabalha fora realmente deve entender que o maior dom é ser esposa e mãe. Isso, sem dúvida. Mas eu não estou dizendo que não deve. Esses picuinhas, uma sociedade cada vez mais pagã, afastada de Deus, né? Fica buscando, ao invés de criar uma unidade na verdade, se tenta fazer uma separação, uma divisão na mentira. Sempre é a mesma coisa. E no Evangelho, nós temos esse momento aí que perguntam como é que chegaria o reino de Deus. E primeiro Jesus diz, o reino de Deus já está entre vós. Quando Jesus veio, ele já inaugurou o reino de Deus. Então o reino de Deus já está entre nós. Claro que não de uma forma plena. Não de uma forma plena. Nós temos nossos pecados, nossos apegos que impedem de viver o reino de Deus de uma forma plena nesse mundo. Muitas vezes nós estamos aí sofrendo interiormente, mas é possível, quanto mais a pessoa for humilde, de viver o reino de Deus. Humilde e dependente. Lembra que humildade na vida espiritual é a dependência total de Deus, né? Quanto mais a pessoa é dependente totalmente de Deus e reconhece, ela consegue viver o reino de Deus nesse mundo. Mas não é tão simples assim. Mas nunca será tão pleno como será no céu. Mas já está aqui. E depois, Jesus diz desse momento que nós estamos vivendo, que ele vai ser tirado, e muitos queriam, mas ele permanece na Eucaristia, né? Ele permanece, eis que estarei convosco até os últimos tempos. Ele está conosco na Eucaristia. Inclusive, Carla Kutz fala que nós somos mais privilegiados, porque cada igreja tem um sacrário. Na época de Cristo, só via Cristo quem estava com ele. Ele não estava mais em outro lugar, né? E depois, Jesus já dá um salto para a segunda vinda de Cristo. Que aí já não vem mais escondido, como um relâmpago, né? Que ninguém pode fugir. Que nós estamos esperando essa vinda, né? Ansiosamente,
Espero que todos estejam esperando ansiosamente a segunda vinda de Jesus para acabar de vez com toda essa injustiça, toda essa perseguição, imoralidade que a sociedade está caminhando cada vez mais, né? E o Brasil agora mais que nunca. Então a gente sonha que Jesus venha restabelecer a justiça, a paz. Esse é nosso desejo. Todo cristão deve ter isso em mente. Procurar não ter medo da segunda vinda de Jesus, mas sim ter ansiedade, porque ela marcará o momento mais pleno dos santos. É claro, né? Porque dos que não são santos, os tiranos desse mundo, os que escandalizam, os que usam seus poderes para perseguir, para mentira, para fazer o mal, para prender na injustiça, para tudo isso, esses tiranos terão seu lugar no inferno para sempre, né? Então, deve alegrar-se os santos. Os tiranos, preparem-se. Essa vida de poder dura pouco. O fogo do inferno será para sempre.